Quem não me conhece, quem entrou pela primeira vez, então, meu nome é Carolina, né? Eu sou psicóloga clínica e gerente de RH da Prevenir. E estamos juntos, hoje é o nosso quarto encontro. E hoje vou ter uma convidada super especial, ela já está aqui na live, a Lígia. A Lídia Catone, ela é a nutricionista que está comigo no projeto, no curso Cuidando de Quem Cuida. Ela participa com a gente lá na empresa. É uma parceira muito bacana da Prevenir e ela vai estar hoje conversando com a gente. É um bate-papo mesmo, né? Para a gente entender melhor como lidar com esse distanciamento social. Quem assistiu a última live, a Cristina explicou um pouquinho a diferença de isolamento e distanciamento. Então, a gente vai falar de distanciamento agora, né, social. E aí, ela vai entrar para falar um pouquinho com a gente, tá bom? Espero que nossa conversa hoje seja super produtiva e que vocês participem o máximo, tá? Já temos algumas perguntinhas que algumas pessoas mandaram pra gente nas caixinhas de perguntas que a gente deixou no History. E aí, no final, a gente vai ler essas perguntas, tá bom? Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Você tá vendo a gente? Imagem sua tá boa? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Desse bate-papo no sábado à tarde. Eu estava até comentando aqui com o pessoal que é uma boa hora para tomar um cafezinho, né? É verdade. Se E acabar, já vão correndo tomar um café em casa, é, né? então, e aí, nesse momento de distanciamento social que nós estamos, a gente tem percebido, principalmente as pessoas mais conhecidas, mais próximas, que uma preocupação, né, muito grande em relação ao ganho de peso. Como que eu vou fazer para emagrecer? Como que eu vou manter meu peso nesse momento? Porque a rotina toda se modificou e todo mundo está tentando criar, né, novos hábitos e hábitos diferentes. Eu queria começar, então, nossa conversa falando sobre isso. O que você poderia comentar para a gente a respeito dessa questão, dessa preocupação com o emagrecimento nesse momento que nós estamos passando agora? Uhum. É uma dúvida muito comum, né, nos pacientes. As pessoas sempre perguntam, né, se nessa questão de distanciamento social, né, e dessa questão que a gente está vivendo, da situação que a gente está vivendo de pandemia e tudo, né, se elas devem se preocupar com a questão do peso em si, ou se é Uhum, mais da alimentação saudável, né? E, assim, no momento, a gente tem que preocupar primeiro, né, antes de perder peso, de manter o peso e tudo mais, a gente tem que preocupar com a saúde, isso, que é ela que vai garantir, né, que a gente tenha saúde para poder, né, eventualmente, a gente ter contato, assim, com vírus, com algum tipo de doença, né, se a gente está com o sistema imunológico fortalecido, a gente tem condição de combater, né, esses vírus, essas doenças muito mais fácil do que se a gente estiver fazendo, por exemplo, uma alimentação restritiva, né, nesse momento, tipo, deixar de comer algum grupo de alimentos para poder se preocupar só com, com o peso, com a estética, né? Então, nesse momento, o adequado é a gente se preocupar primeiro em fazer uma alimentação adequada, ter um estilo de vida adequado para fazer de tudo para que a nossa saúde fique mais fortalecida, porque isso é o crucial nesse momento, né? Esse é ótimo. o principal que as Então, na pessoas têm que... verdade, é a gente preocupar em estar alimentando bem. Não se preocupar muito agora na dieta e na perda de peso, né? Isso, A Nájila fez uma pergunta para a gente aqui. Tem dicas de alimentos para ajudar na imunidade? Eu acho que você vai comentar um pouco sobre isso, né? eu vou falar sobre as vitaminas e minerais que são importantes para fortalecimento do sistema imunológico, que é, no Uhum. caso, está sendo muito discutido, né? O uso da vitamina D, a vitamina C, que são Sim, vitaminas que estão diretamente relacionadas com a regulação do sistema imunológico, né? A vitamina D, principalmente, que ela é considerada como um hormônio mesmo, né? Crucial para a regulação do sistema imunológico. E está sendo discutido, porque tem pessoas que já ouviram falar que a vitamina D é importante para o sistema imunológico e está fazendo uso dessa vitamina D de forma inadequada.
o que é uma preocupação também, porque o excesso de vitaminas também pode causar, né, algum dano à saúde. Então, assim, a melhor forma de conseguir, por exemplo, a vitamina D, de absorção da vitamina D, seria através da luz solar. Então, as pessoas que estão em casa, que têm condição de tomar sol, mesmo que seja pela janela, ou no quintal, ou então até no prédio, assim, onde não tem muita gente, né, não tem aglomeração de pessoas, é o ideal, porque a gente absorve melhor a vitamina D através da luz solar do que nos alimentos. Mas os alimentos também a gente encontra em alguns alimentos, tem um percentual de vitamina C que também é adequado, né? Então, por exemplo, no ovo, peixes, pistaches, a gente consegue um pouquinho dessa vitamina D. Então, é importante também fazer o uso dela através da alimentação. E tem a Sim. questão da vitamina C também, que ela está diretamente relacionada ao sistema imunológico, ela é antioxidante. Então, fazer uso desses alimentos também é importante para poder fortalecer aí essa parte, né, orgânica mesmo, né, do sistema imunológico. Então, Pode falar. então, é importante saber quais são os alimentos fonte, né, e fazer o uso deles em casa para poder, né, poder fortalecer mais ainda o sistema imunológico. Eu queria te perguntar isso. A gente tem visto muito falar, né, sobre a vitamina D, vitamina C. E você pode falar um pouquinho, por exemplo, que tipo de suco ou de fruta? Porque a vitamina C a gente é muito conhecido pela laranja, né? Você pode falar pra gente algum suco, dar algum exemplo que a gente poderia ter de frutas que poderia nos ajudar a absorver tanto a energia, a vitamina C quanto a vitamina D? Assim, tem alguns alimentos, né, que são fontes, né, principalmente frutas, né, que são fontes de vitamina C, porque tem uma quantidade um pouco maior que outras. Então, um exemplo seria limão, acerola, laranja. Uhum. Tem alguns vegetais também, como a beterraba, folhosos como couve, também são fontes de vitamina C, são boas fontes. Então, fazer um suco de laranja com limão e beterraba, fazer um suco de limão, acerola, tudo isso já ajuda bastante para poder absorver essa vitamina C de forma adequada. E também Morango é? O pessoal está perguntando se morango é fonte de vitamina C e D. ele tem um pouquinho de vitamina C, D não, mas ele não é considerado fonte de vitamina C porque a quantidade que tem não é tão boa igual, por exemplo, de uma acerola, né? De uma Sim. laranja, limão. Geralmente, frutas cítricas têm uma quantidade de vitamina C um pouco melhor. Então, por isso, assim, se puder fazer um suco misturado a essas principais fontes, né, que é laranja, acerola, é bem interessante, né? Misturar com couve, folhosos, né? A beterraba assim, também. Ótimo. E Então, e aí a gente tem percebido também que o pessoal tem ficado muito preocupado com essa questão da alimentação. A gente tem muitas pessoas que estão, às vezes, em casa, estão passando por dificuldades financeiras até. Para você, Lídia, o que são os principais alimentos que não podem faltar na nossa mesa nesse momento, que a gente tem até essa restrição financeira, às vezes, de comprar muitas opções, né? O que você acha que é algo assim, olha, Carol, isso é crucial para ter no prato de uma pessoa hoje que está no distanciamento social? os alimentos que são assim, interessantes, assim, que a gente tem que ter em casa, assim, para a gente fortalecer aí mesmo o sistema imunológico, ter uma saúde, né, mais adequada e tudo. Seria, assim, as pessoas que consomem, né, ovos, né, não são, não são veganos nem nada, né, é um alimento importante para ter em casa, porque além dele ser completo, né, ele tem proteína de alto valor biológico. Ele também, a gente consegue fazer várias preparações, né? Que é, por exemplo, cozido, mexido. A gente pode fazer uma crepioca. Então, tem muitas receitas, né? Que a gente pode fazer com ele. Então, é bacana ter ovo em casa. O limão, que a gente pode fazer um suco, né? Que é fonte de vitamina C. Às vezes pode colocar um pouquinho de limão também na salada e tudo isso tudo vai ajudar também. Geralmente ele está com um preço bom, né? Sim. Então é bom
fazer o uso dele, né? Comprar os alimentos que são da safra mesmo, né? Geralmente, os alimentos da safra costumam estar com um preço mais em conta. Então, ajuda Uhum. também as pessoas conseguirem comprar, é só pesquisar o alimento da safra desse mês, né? E aí fazer o uso deles também, né? Porque quanto mais diversificada a alimentação, melhor. E a questão também da aveia, que é um Uhum. cereal, ele tem bastante fibra, então, assim, dá para a gente fazer muitas preparações também com a aveia. Ela ajuda muito Sim. no trânsito intestinal, ajuda a regular a microbiota intestinal também, né? Isso é a colonização de bactérias boas, né, no organismo. Isso está diretamente relacionado com o sistema imunológico também. Então, se o intestino está funcionando bem, geralmente as bactérias boas estão, né, presentes ali, então ela está diretamente relacionada com o sistema imunológico também. Se o intestino não está funcionando bem, não tem como o sistema imunológico estar funcionando adequadamente. Então, fazer uso de fibras, tomar bastante água, porque a hidratação também é muito importante nesse momento, né? A hidratação, a gente sabe que ela está relacionada com a questão de processos antivirais, né? Se a gente está bem hidratado, as chances da gente ter algum problema respiratório e tudo já diminui. Então, é bom a gente ficar atento a isso também. São dicas, assim, que as pessoas, são dicas simples, né? Que já Uhum. ajudam de alguma forma as pessoas se prevenirem aí contra, né, essas doenças oportunistas aí que aparecem, né? E a gente até, como você falou da aveia e do ovo, a gente ainda tem algumas receitas muito simples, né? Que dá pra gente fazer com a aveia e o ovo, tipo algumas panquecas, que É pode estar verdade. nos auxiliando, né? São pratos que ficam baratos e que podem Uhum. estar nos nutrindo de uma forma bacana nesse momento. Você estava falando da questão da hidratação. A hidratação, teria mais algum outro tipo de alimento que poderia nos auxiliar ou é mesmo só com a água, para a gente se manter hidratado? A hidratação é muito importante, né? Através, principalmente da água, né? Se a gente tiver um consumo adequado de água, é bacana, né? Tomar, por exemplo, de 5 a 8 copos de 200 ml ao longo do dia, não precisa ser assim, tudo de uma vez, né? Manter essa hidratação é importante, né? Para poder, Uhum. até as vias aéreas, tudo, se manter hidratado, bem bacana. Mas a gente não se hidrata só através da água, né? A gente pode também fazer sucos, né? Igual sucos de frutas, principalmente essas frutas que têm vitamina C. Então, fazer um suco de frutas 2 vezes ao dia e tomar é bacana. A gente pode também fazer chás, né? Que também são Uhum. fontes que a gente faz com água, então dá uma hidratada. A gente pode fazer, principalmente chás, esses chás calmantes, né? Camomila, erva cidreira. Também vai ajudar as pessoas a ficarem um pouquinho mais calmas, né? Relaxadas. Tem muita gente que está muito preocupado, muito ansioso com a Sim. questão né? O que a gente está vivenciando aí, pessoas preocupadas com o coronavírus, com como que vai ficar a vida daqui para frente, né? Então, a ansiedade, a gente sabe que atrapalha muito, então, fazer Uhum. uns chás antes, tudo é bem bacana para poder ajudar na hidratação e deixar a pessoa mais tranquila também. Então, pode fazer hidratação. Sim. A gente tem visto, até comentar um pouquinho sobre isso com você, Lídia. A mídia tem mostrado muito para a gente ter muito cuidado, principalmente com fake news, né? Que são Uhum. notícias que não são verdadeiras. E às vezes a gente, preocupado com o momento que está passando, com a alimentação, acaba vendo alguma notícia que nem sempre é verdadeira e utilizando. Essa semana mesmo eu vi muitos momentos comentando que soltaram uma notícia que a água tônica é muito bom para ajudar, né, no coronavírus. E depois já Ah, colocaram que não tem pesquisas ainda provando sobre isso. Então, assim, são tantas notícias que a gente não sabe se é verdadeiras ou não, que o ideal é a gente manter aquela alimentação que a gente já conhece, né? Que é o básico, né? Que é verdura, que é fruta, que são cereais. Que isso vai nos ajudar a mantermos saudável nesse momento, né? O que você acha sobre isso? a gente tem que tomar muito cuidado, assim, porque depois, desde que começou a pandemia, né, começou a aparecer muitas pessoas na internet, né, somente pessoas que não são da área da saúde, né,
Uhum. trazendo fórmulas milagrosas, shots da imunidade, falando que toma um remedinho aqui, uma cápsulazinha aqui, já ajuda na questão né, da saúde. Isso, na verdade, não tem nenhuma comprovação científica, né? A gente não pode falar que um alimento isolado, ele é bom para a imunidade, ele vai prevenir. E até o momento, assim, a gente não tem nenhum alimento, nenhuma cápsula, nem remédio, né, comprovado cientificamente que vai prevenir contra, né, o coronavírus ou contra algum tipo de doença, né, existente por aí que as pessoas estão prometendo, né? Igual, Uhum. para da imunidade, a gente precisa ali de um todo, né? Não é só alimentação, não é só atividade física, não é só um alimento específico, né? Tem muita fake news saindo por aí, então a gente tem que filtrar bastante essas informações, né? Procurar sites que são sérios, né? Até mesmo perfis de Instagram e tudo que são de profissionais mesmo na área da saúde, né? Então, aí, trabalhando através da ciência mesmo, né? Para a gente poder ver, porque como é uma doença muito nova, né? Essa Covid-19 veio de, né, dezembro para cá. Então, a gente, assim, não tem estudos que comprovem nada, né? Que a alimentação, a gente já sabe, assim, se a gente tiver uma alimentação adequada, tiver uma qualidade de vida, né? Favorável, aí isso a gente só tem a ganhar, né? Porque o sistema imunológico está fortalecido, a gente vai ter uma condição de saúde boa para poder se prevenir aí ao máximo para não ter consequências, né? Se caso virar a ter, né, contato com alguém com vírus e tudo. Mas a dica mesmo, o que a gente sabe até o momento é que o estilo de vida saudável favorece, né, a gente, né, o fortalecimento do organismo, então, com isso a gente tende a ter, né, uma resistência melhor a qualquer tipo de doença. Então, é bacana mesmo. E ficar atento aí ao site de saúde, informações, tudo certo. Porque agora vai aparecendo tanta gente querendo aproveitar, vender alguma coisa, e dizendo que é milagre e tudo, então, tem que ficar esperto aí. Então, a gente comentou um pouquinho também sobre a questão da ansiedade. A gente já tem falado um pouco disso nas outras lives, que devido ao momento que a gente tem passado, realmente a ansiedade é um sentimento que a gente tem percebido estar mais presente, né? No nosso dia a dia. Essa mudança nossa mesmo de humor, né? Às vezes ficar angustiado, ficar muito triste. E com essa mudança de humor, muitas pessoas acabam comendo mais, né? A gente fala que é aquela boquinha nervosa, né? Que você fica o tempo todo ansiosa, com vontade de comer. O que você poderia nos orientar nessa questão, assim? Se tiver muito ansioso, com muita vontade de comer, que não seja tão prejudicial para a nossa saúde. É claro que a gente sabe que o equilíbrio ele é muito importante. Então, não tem que tirar o chocolate, nada disso, tem que ter equilíbrio, né? Mas também não dá para comer uma caixa de chocolate por dia. Então, o que você poderia, em termos de nutrição, nos orientar nessa questão? Assim, tô com muita fome, tô comendo muito mais do que eu deveria. O que a gente poderia comer, então, que seria mais saudável para a gente nesse momento? O importante é a gente se preocupar, assim, né? Tem essas pessoas que estão em casa e às vezes tem gente que não está trabalhando, né? Às vezes a pessoa fica ansiosa o dia todo, então acaba tendo aquele pico de ansiedade e às vezes uma forma, né, um gatilho da pessoa descontar essa ansiedade seria na comida, né? Às vezes comer de forma excessiva, né? Que a gente sabe que não é o ideal, porque favorece o ganho de peso. Com o ganho de peso também tem a questão de, né, de aumentar a glicemia, hipertensão, tudo isso a gente sabe que também favorece, né, um prognóstico ruim, né, de saúde mesmo, né, então a gente deve se preocupar é fazer as refeições, né, fracionadas, aumentar o número de refeições diárias, né, não comer assim, fazer 3 refeições, comer de forma excessiva nessas 3 refeições, e acabar ganhando peso. Então, a gente fazer refeições fracionadas, né, de 5 a 6 refeições por dia,
tentar ter uns horários mais importantes, né? Tentar o máximo possível. A gente sabe que as pessoas às vezes, dormem mais tarde, ficam assistindo, né, essas coisas por não ter, né, outras atividades para fazer no momento. Então, assim, acaba acordando muito tarde, e pulando café da manhã, almoço, ou fazendo só um lanche, então, com 2 refeições no dia, né? Às vezes não é adequado porque a pessoa fica com muita fome e acaba comendo a mais nessas 2 refeições. Então, fracionar as refeições é interessante. Fazer o uso de alimentos que tem fibra, isso ajuda muito a saciedade, né? E aí a pessoa tende a não ficar querendo comer toda hora, né? Sentir fome e lembrar da comida e ter que comer. Comer alimentos nas refeições, fazer refeições com fibra e proteína, que elas são absorvidas de forma mais lenta, então a saciedade também aumenta. Não ficar comendo só carboidrato, né? Carboidrato simples, a gente consumir, né, muito chocolate, muito doce, ele acaba sendo absorvido rapidamente, então a pessoa fica com mais fome e tem aquela sensação de ter fome toda hora, e toda hora ela quer comer alguma coisa. Isso acaba aumentando peso, glicemia, que também não é adequado, né, para o organismo. Então, a gente tem essa, né? Consumir ovo no café da manhã é interessante, ovo mexido, cozido, com proteína, né? Então vai dar uma saciedade maior. E ele dá uma saciedade, né? O bom do ovo é isso, né? Que ele tem a proteína, tem os nutrientes adequados ali, né, e ajuda na questão da pessoa não ficar ali toda hora. Por exemplo, se ela só come carboidrato, uma refeição com carboidrato, aí ele é absorvido rapidamente, passa, sei lá, 1h30, 2 horas, a pessoa já quer comer outra coisa, porque ali a alimentação já não está adequada em questão de nutrientes, de vitaminas, né, de proteína, o que dá saciedade. Algo que a gente não comentou, eu queria até passar para as partes das perguntas. Que foi uma pergunta da Renata Pedrosa, ela também é a nossa parceira aqui. Ela vai estar com a gente na próxima live, falando sobre a questão da atividade física e exercícios. E ela pergunta o seguinte: o que a gente pode oferecer para as crianças nesse momento que estão em casa? Tem alguma dica, algum tipo de alimentação que você acha que pode facilitar para as crianças que já, às vezes já têm uma dificuldade em se alimentar, né, melhor? O que você poderia falar para a gente? Assim, para as crianças, a gente tem que preocupar mais em dar assim, o máximo possível de alimentos naturais, né? A gente sabe que as crianças gostam muito de alimentos industrializados, né? Isso também não é adequado nesse momento, né? Porque ele não está muito bem, né? Então acaba aumentando peso, glicemia. Então, o que puder ofertar de alimentos naturais para eles é mais adequado. Fazer um suco de fruta, uma vitamina de fruta, salada, comer, né? Fazer um almoço de forma normal mesmo, né? Arroz, feijão, carne, ofertar salada para eles, a salada de folhas, e tentar reduzir um pouquinho o uso desses alimentos industrializados, né? Que eles não vão favorecer em nada, né, no sistema imunológico, vão acabar atrapalhando mais do que ajudando. Então, a criança está com vontade de comer um docinho, alguma coisa, oferta uma banana, uma manga, que é uma coisa mais docinha, que já dá uma saciada ali na questão da vontade do doce. Então, isso é bem importante. Assim, não precisa de cortar tudo, assim, não oferecer um chocolate, um docinho que eles gostem, mas tentar, assim, né, ao máximo possível, ofertar alimentos mais saudáveis nesse momento, né? Ótimo. Favorecer. E às vezes até a fruta que eles gostem, né? Saber, conhecer qual que é a fruta que a criança gosta e ofertar mais, então, aquela fruta que ela tenha facilidade para comer, né? Com certeza. E aí, né, pode, às vezes, até um iogurte também, um iogurte que fosse, né, mais natural, ou que eles gostem mais, assim, já é uma coisa melhor do que ofertar só um doce mais calórico, um chocolate, assim, né? E colocar uns pedaços de frutas, que aí já deixa ele mais docinho, fica mais, né, chama mais a atenção das crianças. Então, seria uma dica muito boa também, né, de fazer eles, né, não fiquem querendo sempre comer só o doce industrializado, né? Então tem e sem contar que os alimentos vão trazer benefícios para eles, né? A vitamina C, por exemplo, né? A maioria das frutas tem, né? Então vai dar uma melhorada aí
no sistema imunológico também, então é bacana indicar Ótimo. para eles. Tem uma outra pergunta que é assim, do Vired, o nome que está aqui. Algum horário limite para tomar café? Sinto que está atrapalhando o meu sono. Eu acredito que ele está perguntando a questão que até que horário ele pode fazer uso do café à noite, né? Para não atrapalhar o momento do sono dele. Uhum. E tem muitas pessoas que têm problema com a questão do uso da cafeína em horários próximos ao dormir, né? Que acaba atrapalhando mesmo, né? Que a cafeína ativa, né? O sistema nervoso, causando assim essa sensação de alerta, né? Então é interessante que ele dorme, por exemplo, umas 10 horas da noite, o interessante é que ele consuma café até umas 7, 7h30, 8 horas no máximo, para não ficar muito próximo do horário de dormir, que aí não acaba, para não atrapalhar mesmo o sono, né? Tem pessoas que têm insônia, pessoas que são muito ansiosas, tomar café num horário próximo a dormir, né? Próximo de deitar, tudo não é adequado. Então faz o uso, que vai dormir 10 horas, consome café até umas 7, 7h30, né? Para poder não atrapalhar essa questão, né? Porque também o sono é muito importante também para regular o organismo, né? Os hormônios funcionarem direitinho, você ter uma saúde adequada, né? Tudo influencia aí, né? A questão do sono, controlar estresse, ansiedade. Então, fazer o uso desses alimentos cafeinados, né? Contém cafeína mais cedo, para poder não atrapalhar. O nome dela é Carolina e ela está perguntando que se é normal sentir muita fome nesse momento que a gente está passando, se isso indica alguma coisa. Ela está com uma fome mais que isso tem muito a ver com a ansiedade, né? Que a gente Sim. tem isso, né? Você fica tão ansioso que você tem que descontar aquilo em alguma coisa, e às vezes a alimentação é um refúgio ali, né? Para poder acalmar a pessoa de alguma forma. Ela tem que controlar mais essa questão, né? Às vezes ela está ficando muito ansiosa, porque está assistindo muita televisão, vendo muita informação, é importante filtrar isso aí, né? Se achar que isso está atrapalhando, é melhor dar uma parada, né? De assistir mesmo as notícias e tudo que estão deixando a pessoa mais ansiosa. E a questão de sentir fome também está relacionada ao consumo na parte da nutrição, é o consumo de carboidrato simples sozinho na refeição, né? Por exemplo, só o carboidrato, e aí como ele é absorvido rapidamente, a pessoa tem aquela sensação de fome toda hora, né? De uma hora, 1h30. Se ela fizer uma refeição só com carboidrato, vamos supor, ela comeu um pão francês, né? Esse pão branco. E aí ela passa 1 hora, 1h30, ela já tem aquilo ali, já foi absorvido, né, pelo organismo, e aí ela vai ter essa sensação de fome toda hora, né? Toda hora ela quer comer alguma coisinha, sempre ela está lembrando, né, de comer, porque realmente a fome, né, de forma fisiológica vai acontecer. Então ela comer, né, fazer o uso de fibras, de proteína, né? Sempre, em todas as refeições, vai ter uma proteína, é interessante, vai dar essa saciedade maior para ela, então ela não vai ficar ali toda hora, né, sentindo aquela fome. Então vai acabar controlando mais. Acho que as dicas legais são isso, fazer o uso da fibra também, né, que dá uma saciedade, tomar bastante água, e também só de você tomar água, às vezes a gente tem a sensação de que a gente está com fome, mas na verdade a gente só quer ter algum alimento, ter alguma coisa ali para poder deglutir, ingerir. Então, você tomar uma água também, às vezes ajuda, né, a tirar essa sensação de fome, a sensação de que você precisa ter algo ali para poder, né, ser absorvido no organismo. Então, é interessante também. Eu acho que no geral é isso, né, Lídia? A gente tentar pensar num equilíbrio, que a gente tem falado muito aqui, se adaptar a essa nova rotina, né, que tem aparecido para a gente, é algo novo para todo mundo, para todos os profissionais, então não tem um manual, né, para a gente seguir. Acho que cada um vai se adaptar na medida do possível, na medida do que as famílias têm condição de comprar nesse momento, né, que é o que a gente comentou, e pensando sempre que se a gente manter aquela alimentação saudável, frutas, verduras e cereais, a gente já está nesse momento
bem para passar por isso, né? Não tem que ficar procurando fórmulas e medicações, suplementos, tudo isso para passar por esse momento, né? A alimentação, ela pode já nos auxiliar. Com certeza, é uma boa aliada, né? E a gente tem que preocupar muito com essa questão de sempre estar observando como que a gente está, né, de saúde. Porque, agora as pessoas começaram a preocupar mais com isso, porque viram que a saúde é assim, crucial, e tem muitas pessoas que às vezes não estavam, por exemplo, muito ligadas, né, com a questão de saúde emocional, saúde física, fazer assim, essas dicas que a gente sempre dá, né, de alimentação saudável, atividade física, sono, que parece que são dicas assim simples que todos os profissionais da saúde dão, mas elas são imprescindíveis para a saúde como um todo, né? Então, a gente dá mais atenção a isso, né? Porque a gente, quanto mais fortalecido a gente tiver, né, nosso organismo tiver, mais mais benefícios a gente vai ter diante de uma situação como essa, né, que a gente está vivendo. Então, a gente tem que preocupar muito e, né, sempre procurar ir ao médico, fazer uma avaliação, mesmo que seja, né, uma vez no ano, procurar nutricionista, psicólogo, porque tem a saúde, né? A gente sabe que tem a saúde através da alimentação, da questão emocional também, que conta muito, né? Está ligado com tudo, né? Não é só uma coisa isolada, né? A gente tem que estar bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente, tudo aí vai englobar para que a pessoa tenha, né, uma saúde mais fortalecida e conseguir passar por uma situação dessa super nova que ninguém estava esperando, né? De forma mais saudável mesmo e de uma forma que a gente consiga aí passar por isso bem e na hora que acabar a gente já está, né, fortalecido ali, né? Então tem que cuidar de tudo, né? De tudo um pouquinho. Acho que todos nós vamos sair diferentes, né? Desse momento. Pensando em termos de alimentação, em termos de saúde mental, em termos de perceber o quanto é necessário fazer alguma atividade física, por mais que a gente não goste, quando você vê que você não tem como fazer e você sente falta. Né? Eu acho que esse momento tem feito com que a gente realmente pense, né? O quanto a gente não estava cuidando do nosso corpo. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, quanto a gente tem deixado a rotina, né? Do nosso dia a dia tomar conta e a gente não tem pensado no que a gente tem comido, no que a gente tem feito, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e agora a gente realmente parou, estamos refletindo e eu acho que nós vamos sair bem diferente de quando tudo isso passar. Enfim, gostaria de falar mais alguma coisa, eu queria já partir para a gente finalizar a nossa live. Queria te agradecer demais, Lídia, você ter participado com a gente. Eu sei que você nem está em BH, né? Você está em Juiz de Fora, e mesmo assim você aceitou participar com a gente desse momento. É uma parceira que eu te agradeço muito, viu? Sua participação no nosso curso, né? Cuidando de quem cuida. Eu acho que a nutrição é uma área muito importante, né? Para o cuidador, para os pacientes, para a família no geral. Verdade. Eu que agradeço pelo convite, né, pela oportunidade, né, de contribuir com as informações, né, da nutrição para as pessoas, né, e deixar as pessoas até mais bem informadas, né, visto que a gente tem várias informações que não procedem, né, então acho muito bacana esse bate-papo, né, para informar as pessoas da melhor maneira possível, né. Eu que agradeço o convite. E se quiserem me seguir, né, no Instagram, tiverem alguma dúvida, pode mandar lá para vocês também. E eu sempre coloco dicas, né, de saúde, alimentação, receitinhas, então se as pessoas quiserem acompanhar meu trabalho por lá, vai ser muito bacana também. Tá? Vai ser ótimo. Logo no início eu comentei que você é nossa parceira, né, na nossa rede de descontos para os nossos clientes. Então, vou deixar também. Muito obrigada, Lídia, e muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui nesses quase 50 minutos. Terça-feira estou de volta
né? Como eu falei, vai ser com a Renata Pedrosa, é nossa fisioterapeuta, que também faz parte, Lídia conhece ela, atua junto com a gente lá no Cuidando de Quem Cuida, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão das atividades físicas, do que a gente pode fazer em termos de dores, mudar de posição, principalmente também com os idosos que estão acamados nesse momento. Tá bom? Muito obrigada, Lídia. Bom final de semana. Você também, viu?